Olá, eu me chamo Meg, tenho um perfil literário, gosto muito de compartilhar as minhas leituras. Comecei na pandemia, em 2020, quando eu criei este perfil, e hoje também compartilho as minhas leituras aqui no YouTube. Minhas leituras do mês de maio. Maio foi um mês de alguns desafios e de metas concluídas, assim, e de muito aprendizado. Concluí Crime e Castigo, que conta a história do Rod, que resolve um ápice da sua miséria e de toda a sua vivência até então, é jovem ainda. Ele mata uma agiota e, consequentemente, a agiota não está sozinha, ele acaba matando a irmã também. E depois deste crime, ele começa a sofrer, não pelo crime, porque ele não tem arrependimento por ter cometido o crime, mas ele acaba se levando a confessar o crime, enfim. E aí é história, gente, não é pouca coisa, não. Tem bastante coisa. Eu fiz um pequeno resumo aqui só pra dar falar um pouquinho do livro, né? Esse aqui é um livrinho de contos. É Meu Estilo em Nova York, da Cidinha da Silva. E aí ele é dividido em alguns contos. Cada conto é diferente um do outro. Eu vou ser bem sincera, não entendi todos. Mas aí vamos àquele pensamento, né? Que às vezes nem todo livro a gente vai entender mesmo, né? Nem sempre, né? É isso. Aí tem alguns contos aqui. E cada história é uma, né? Eu não fiz anotações porque eu vou presentear. O Bom e o Mal, né? É da Samantha, que foi do clube que eu participei também. É um outro livro de contos. Esse aqui é dividido. Aqui, ó, após o luto. Fala muito sobre luto, muito sobre a vida, sobre os animais, sobre o bom, sobre o mal. Traz as coisas mais perturbadoras que o ser humano pode passar. E fica muito na dualidade do real, do que é de fato verdade ou o que não é. É uma literatura contemporânea e que vale a pena. Quero ler outros livros dela. Esse aqui é um outro livro que é o Diário de Miriam, que eu comprei num sebo. E eu adorei, que conta a história de uma menina durante a guerra, né? E aí ela vai contando desde o começo, assim, de quando começou a guerra. Ó. E a gente vai acompanhar toda a vivência dela, inclusive o porquê que ela criou esse diário, enfim. E aí tem aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente abre as janelas não tem um barulho de vida sequer. Não existem flores, não existem cores, e até os pássaros já nos deixaram. Bom, enfim, é uma guerra da Síria, né? Que deixou quase 500 mil de mortos. Enfim. Mas é um relato dela, de como a vida vai mudando, né? E o quanto a guerra é destruidora, né? Bom, esse aqui, estava ansiosa para ler, li rapidamente, porque é um livro que tu lê rápido, né? Mas também é um livro que me deixou um pouquinho chateada, um pouco triste, porque ele fala sobre a perda, sobre o luto. O título já diz, né? O título já diz tudo. Maior que o céu. Ela perde o pai e fica totalmente sem norte, né? Ai, só de falar me deixa angustiada. Porque, meu Deus do céu, meu pai é tudo. Enfim, ó, fiquei até sem... Mas, enfim. E aí ela perde o pai. Mas tem uma parte muito legal, porque o final é legal, né? Ela perde o pai. E aí ela acaba indo para um consultório para fazer terapia. E acaba conhecendo uma pessoa que vai mudar a vida dela. E ela vai mudar a vida dessa pessoa também. Não vou falar muito, porque senão daqui a pouco eu tô contando o livro todo. Aqui, amei. Também foi rápido. Foi as memórias do Bookster, do Pedro. Maravilhoso. Sem falar as indicações de livros. Eu sou apaixonada por ele, né? Eu sou apaixonada pela forma como ele fala dos livros. Enfim, eu sou fã desse
rapaz e maravilhoso. Quem gosta de livros e que tem amor pelos livros vai adorar lê-lo. Em Outra Vida, Talvez, da Taylor. Fazia muito tempo que eu não lia nada da Taylor. Eu gostei também. É um romance. Também não comecei em maio, comecei em abril, acho que metade de abril. Então, por isso que eu terminei só em maio. É um romance, né? A vida dela ela tem duas vertentes, assim, a vida, né? Ela volta pra cidade dela. E aí a gente vai trabalhar com duas escolhas da vida dela, dois caminhos. Ou ela vai para um lado ou ela vai para o outro. E aí as escolhas dela vai mudar, né? As trilhas da vida dela, né? Então, em Outra Vida, talvez, já diz o título, né? Então ela vai ter duas opções aí. Eu gostei bastante, achei que as escolhas dela foram as melhores. Mas a gente consegue trabalhar, né? Os dois, né? E a gente sempre pensa, né? Tá, mas e se eu tivesse feito tal coisa, né? E aqui ela vai trazer isso. Esse aqui também já tinha começado em abril, que é Mário Quintana, O Segundo Olhar. Muito das poesias aqui eu já li, só reli. Enfim, vou reler muitas vezes. Esses livros de poesia eu não guardo, né? Não vai pra estante, eles ficam comigo ali ao meu alcance o tempo inteiro. Esse aqui eu comprei também em abril para ler com os alunos, que é um livrinho curtinho, pequenininho, que é sobre os indígenas, né? E também li algumas coisas em e-book, que eu vou colocar aqui depois para vocês. É isso. Essas são as minhas leituras do mês de maio.